Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa segunda aula do curso de crescimento. Eu sou o pastor Vinícius, da Igreja Presbiteriana do Petrópolis. Nós estamos muito felizes de você estar aqui, podendo crescer no Evangelho juntamente conosco. Hoje o nosso encontro vai ser para falar sobre a solidão de Deus. Esse é o nosso tema. É um termo poético e bonito para falarmos sobre o ser de Deus, sobre quem Deus é. Sobre quem Deus é. E a primeira coisa que eu queria que você visse comigo é que esse Deus é um Deus vivo, verdadeiro e pessoal. Olha só o que diz Deuteronômio 6,4. Ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ele é um ser único, exclusivo. Ele não pode ser imitado nem comparado. Olha o que diz 1 Coríntios 8,6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas e nós também por Ele. Ou seja, Ele é aquele que criou tudo e tudo existe para Ele. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra, glória pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Timóteo 1,17. Esse é o Deus que tem atributos, características que são só dele. Não tem outras pessoas ou outro ser que possui essas características. E por isso eu quero pensar com você sobre esse tema, as perfeições de Deus, ou os atributos de Deus, ou as características de Deus, quem Deus é. Esses atributos, eles são incomunicáveis, essas características são incomunicáveis. O que significa? Significa que somente Ele tem. Significa que ninguém, nenhum ser, nada pode ser igual a Ele ou comparado a Ele. Essas características, e nós não vamos falar todas aqui, serão apenas algumas, para que você tenha essa ideia, mostra que Deus é um ser único, absolutamente único. A primeira delas que eu quero falar com você é a eternidade. Olha o que diz o Salmo 90. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Aqui de cara eu quero fazer uma brincadeira contigo. Brincadeira não. Eu quero conversar com você sobre a diferença entre imortalidade e eternidade. Observe, quando a gente pensa em imortalidade e eternidade, pode dar a impressão de que são a mesma coisa, mas eu quero pelo menos diferenciar elas em uma coisa. Imortalidade pode se referir a uma pessoa ou a um ser que começou e não vai terminar, não vai ter fim. Ele vai ser imortal, ele sempre vai viver, sempre vai existir. Isso é imortalidade. Deus é imortal, certamente, ele não vai ter fim. Mas o fato de dizermos que ele é eterno torna ele único, não por causa do fim, mas por causa do início. Então, quando a gente está dizendo que alguém é eterno, a gente está dizendo que ele não tem fim, mas não só isso, que ele também não tem início, que ele não começa. Então Deus existe antes de todas as coisas virem à existência. Peraí, pastor, deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer que Deus existe antes que o mundo fosse criado. Claro, porque foi Ele que criou, beleza, entendi. Mas e antes disso? Antes dele criar o mundo, ele já existia? Exatamente. Mas e antes disso? Isso, ele já existia. Não, peraí, pastor, vamos voltar milhões e milhões e milhões de anos atrás. Ele já existia? Isso, meu irmão, ele já existia. E isso faz dele um ser único. Ele é o único que é eterno, ou seja, não tem início e não tem fim. Ele não começa e ele não termina. Diferente de qualquer outro ser que um dia começou e alguns não terão fim, outros terão. Mas ninguém é como Deus, que nunca teve início. Ele é o único que é eterno, eterno. A segunda característica é a onipresença. Olha só o que diz Isaías 66. Assim diz o Senhor,
O céu é o meu trono e a terra estrado dos meus pés. Que casa edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? Isaías está dizendo, olha, Deus é tão grande que ele não cabe num templo, diferente dos deuses que existiam naquela época de Isaías, que estavam presentes em templos erguidos por mãos humanas e ali habitavam e etc, etc. Para que você possa entender a onipresença, eu quero falar de outro atributo de Deus, que é a imensidão. A imensidão de Deus se refere à grandeza de Deus. Porque, veja bem, quando a palavra onipresença vem a nós, dizia Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é que é onipresença? É exatamente isso. Mas como que você visualiza isso? Eu, quando adolescente, eu visualizava como sendo várias cópias de Deus em vários lugares ao mesmo tempo. Eu sei, é loucura, mas a gente tem essas coisas quando a gente pensa isso. Agora, quando a gente percebe a grandeza de Deus, então a gente começa a perceber também sobre a imensidão de Deus, a gente percebe sobre a onipresença. E o que é a imensidão de Deus? Imagine que Deus está em todo o nosso sistema solar. Ou seja, o ser dele ocupa todo o sistema solar. Isso significa que Deus é grande, né? Agora imagina que a presença dele está em toda a nossa galáxia. Bom, isso também, poxa, ele é maior ainda do que eu imaginava. Agora imagina que ele está em todo o universo. As pessoas nem sabem, os cientistas não sabem dizer onde é o universo. Alguns dizem que é infinito. Se eu disser para você que ele nem cabe no universo, tamanha a grandeza de Deus. Deus é tão grande, tão imenso, que ultrapassa. A grandeza dele é maior do que aquilo que ele criou. No caso, o universo. Esse é um Deus grande, não é? Ele é imenso, não é? Pois bem, quando a gente está dizendo que Deus é onipresente, nós estamos dizendo que a presença dele ocupa toda a criação. Porque ele é maior do que ela. Consegue perceber como Deus é grande? Sabe, isso me faz pensar nas vezes que a gente fica fazendo chantagemzinha com Deus, do tipo, eu não vou na igreja não, porque senão, se Deus não tem me abençoado, Deus não tem não sei o quê. Meu irmão, você percebe o seu tamaninho falando com esse Deus grandão? Ele não é maior do que o planeta Terra. Ele não é maior que o sistema solar. Ele não é maior do que a galáxia. Ele é maior do que o próprio universo. Esse é o nosso Deus e só Ele é tão grande assim. Só Ele está com a sua presença, com seu Espírito em toda a criação ao mesmo tempo. Ele ocupa por causa da sua grandeza. Terceira característica é a imutabilidade. Olha só o que diz Malaquias 3,6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Olha só, que coisa interessante. Quando a gente diz que Deus não muda, a gente está dizendo que Ele é o ser mais teimoso. A gente está dizendo que ele não tem divergência de pensamento, de opinião para com Ele mesmo, diferente de nós. Quantos de nós pensávamos acerca de um determinado assunto de um jeito e agora a gente pensa o contrário? Nós mudamos o tempo inteiro. Aliás, se tem uma coisa que a gente faz é mudar. A gente muda de cabelo, muda de roupa. Infelizmente, alguns mudam de esposo, de esposa. A gente muda de casa, a gente muda tudo. Deus não. Deus tem uma vontade, um desejo, um decreto. Ele tem uma definição de quem Ele é. E Ele é imutável. Aliás, é por causa disso que nós vamos experimentar da graça. Porque Ele não muda. E Ele fez um compromisso pactual com o seu povo. E é por causa desse compromisso dele é que nós vamos ser salvos. Nós vamos dizer isso mais na frente. Não vamos dar spoiler do que vai acontecer na frente, não. Mas o que você precisa saber aqui agora é que Ele não muda. Pastor, mas eu já ouvi algumas vezes na Bíblia, parece, falando que Deus se arrependeu. O que é esse negócio?
Deixa eu te explicar. Por exemplo, isso acontece em Jonas, né? Quando Jonas diz, eu sabia que você ia se arrepender, por isso que eu não queria vir pregar aqui para esse povo, né? Porque Deus ia destruir Nínive e aí deixou de destruir, pelo menos no discurso que Deus teve para com Jonas. Também isso acontece em Noé, né? Deus fala que vai destruir tudo e aí diz que aliás, que vai destruir não. Deus disse que se arrependeu de ter criado o mundo, então ia destruir tudo, mas achou graça em Noé e por isso não destruiu. A palavra ali arrepender é uma palavra hebraica chamada nahan. A pronúncia talvez não esteja absolutamente correta, mas é isso, é nahan. Nahan significa um sentimento de profunda tristeza com um desejo de voltar atrás. Seria aquele ruminar da vaca, já viu aquele negócio? A vaca vai comendo aqui, parece que ela vai cuspir o trem para fora e vem para dentro de novo. Já viu esse negócio? A ideia é essa, é um sentimento de desejo real de voltar atrás carregado por um sentimento de profunda tristeza. Mas não significa necessariamente voltar atrás. É porque essa palavra expressa um sentimento e ela não tem tradução na nossa língua. Aliás, pouquíssimas línguas. Então o que está dizendo ali é que Deus está profundamente triste ao ponto de ter um desejo real de querer voltar atrás naquilo que ele tinha feito. Mas não necessariamente ele faz isso, né? Tanto é que Jonas já sabia, esse é o discurso de Jonas, eu sabia que você não ia destruir, ou seja, até Jonas já estava sabendo que Deus não tinha intenção de destruir. Era um sentimento que Deus expressou com Jonas. A mesma coisa com o dilúvio. Deus não destruiu de fato, ele preservou Noé e etc. Então, perceba, é a descrição de um sentimento e por isso é tão difícil a tradução e alguns tradutores usaram a palavra arrependimento. Novas Bíblias já têm usado outra palavra, traduzindo como profunda tristeza ou coisa nesse sentido aí. Mas Deus não muda, é isso que a Bíblia diz o tempo inteiro. Ele não muda de opinião, ele não muda em quem ele é, ele não muda no seu caráter, ele não muda na sua vontade, no seu desejo, ele é imutável. Quarta característica de Deus, onisciência. A onisciência se diz respeito ao fato de que ele conhece e sabe todas as coisas. Então ele tem conhecimento, não é que ele é o conhecimento. Então se existe conhecimento matemático, físico, histórico, enfim, a capacidade do homem de conhecer vem de Deus, entendeu? Esse conhecimento racional. Ele é o conhecimento. A segunda característica dessa questão da onisciência é de que ele sonda e conhece presente, passado e futuro. Ele conhece e sonda sentimentos, emoções, corações. Então, várias vezes o salmista fala sobre isso. As sete igrejas de Apocalipse, as cartas que Jesus escreve, ele fala, eu conheço as suas obras. E ali não é um conhecer de eu estou vendo, é um conhecer de conhecer intenção, conhecer motivação. Então, quando a gente está dizendo que Deus conhece, ele conhece mesmo. Ele é o próprio conhecimento. Ele sabe absolutamente tudo sobre você, tudo. Você pensa que está escondendo, mas não está. Aqui deixa eu dar mais um exemplo aqui de uma história minha quando criança. Eu pensava que Deus era um ser, minha mãe dizia assim, né? Papai do céu tá vendo, papai do céu tá vendo. Então o que eu comecei a associar na minha cabeça? Bom, se papai do céu está no céu e para mim céu era nuvens, então Deus estava vendo quando eu estava fazendo alguma coisa coberta. Então eu passei a querer fazer alguma coisa errada, eu escondia debaixo de um telhado. Porque para mim papai do céu então não ia estar vendo se eu tivesse escondido debaixo do telhado. Mas é porque eu não conhecia esse conceito de onisciência, tá entendendo? Deus conhece e sonda profundamente o meu e o seu coração. Não se engane, Ele sabe de tudo, hoje, amanhã, o passado, racionalmente, emocionalmente, isso é onisciência. E só Ele tem essa característica, né? Todas essas características são somente Ele que tem. Onipotência. A onipotência é o fato de que Ele é o poder. Olha o que diz Jó 37.
o Todo-Poderoso, não podemos alcançar. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Então aqui, na verdade, o verso fala de duas características, do poder e da justiça. Nós vamos ficar no poder por enquanto. É o fato de que ele é o próprio poder. Veja bem, a gente olha hoje, tem muitos filmes de super-heróis, né? Bastante, e eu particularmente até gosto bastante, mas a gente olha um ser poderoso e a gente pensa, puxa, que legal. Né? Ele voa, ele tem sei lá o que, ele faz isso, faz aquilo. Cara, nós não estamos falando de um ser que tem determinados poderes. Nós estamos falando de um ser que tem todo o poder. Ele é o poder. Não é que ele é forte, ele é a força. Você está entendendo? Então, essa é a característica de Deus. Essa é a característica de Deus. A Bíblia fala que nos últimos dias Jesus vai vir e vai dissipar Satanás e os seus inimigos com um sopro de sua boca. Imagina o tamanho desse poder? Pronto. Acabou. É isso. Esse é o poder de Deus. Então, você precisa ter em mente quem é esse Deus. Aqui eu estou fazendo a apresentação de alguns atributos exclusivos, incomunicáveis, que são só dele, e fazem de Deus um ser único. Qualquer deus do panteão grego, por exemplo, entre os deuses gregos, você vai ver que eles têm forças divididas. Eu sou o deus do mar, o deus da floresta, o deus da guerra, o deus dos... Nenhum deles tem toda a força. E parece que o cristianismo caminhou por aí também, né? Hoje a gente tem dividido isso aí com santos, por exemplo, né? Tem poderes diferentes ou coisas assim. Mas Deus não. Ele é único, porque só Ele tem essas características. Ninguém mais tem. Ele não pode ser comparado porque só Ele tem esses atributos. Ninguém mais tem. Por isso, somente Ele é Deus. Não existe outro. Vamos continuar. Eu queria falar então agora o seguinte: existem atributos incomunicáveis, é o que nós vimos, mas existem atributos comunicáveis. Quando a gente lê na Bíblia que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o que vem à nossa mente? O que vem à nossa mente é a ideia de que eu e você somos parecidos com Deus fisicamente, talvez, né? Então a gente começa a pensar num Deus que tem olhos, boca, enfim, que ele tem corpo, né? Ou coisa nesse sentido. E quando a gente fala de Deus, depois na nossa próxima aula nós vamos falar sobre a Trindade, mas quando a gente fala de Deus, o Deus Pai, ele não tem corpo, ele é espírito. Então nós não estamos falando necessariamente da imagem física. Talvez quando se espelharmos a Cristo, e certamente a gente está também se referindo a Ele, aí sim a gente está falando da imagem de Deus no sentido de também físico. Mas sobretudo, o que significa ser a imagem e semelhança de Deus? Significa ter atributos de Deus, ou seja, coisas que Deus tem, que Ele comunicou ao homem. E o que seria isso? Em resumo, seria a capacidade emocional, racional e criativa. Então o homem tem essas capacidades. Então, por exemplo, a gente fala da bondade, da santidade, da justiça. São atributos de Deus que ele comunicou, que ele deu ao homem. E é por isso que o homem é um ser único diante da criação. Comparar o homem com animais é desfazer da obra que Deus fez. Entendeu? Ou quando o homem se comporta como um animal, ele também está fazendo isso, ele está negando a imagem de Deus. Aliás, Paulo diz isso em Romanos capítulo 1. Então, quando a gente está dizendo de ter atributo comunicável de Deus, nós estamos dizendo o seguinte: se eu tenho capacidade racional de pensar, de conhecer, de elaborar pensamentos, de criar uma cadeira, uma mesa, uma tecnologia qualquer, isso significa que é porque Deus me deu essa característica que era dele e ele me deu. Se eu tenho capacidade de ser bom,
é porque Ele me deu. Se eu tenho capacidade de ser santo, é porque Ele me deu. Se eu tenho um senso de justiça, é porque Ele me deu. Pastor, mas vem cá, você está falando essas coisas aí, mas o homem cá para nós não é tão bom assim. Eu sei, meu irmão, nós vamos chegar lá. Mas o que eu estou dizendo aqui é do primeiro homem. Nós estamos falando aqui de Adão e Eva. Eles foram feitos de maneira perfeita. Então Adão e Eva, eles eram bons, eles eram santos, eles eram justos, eles se iravam pela razão certa, vocês estão entendendo? Então eles tinham a racionalidade, emoção, bondade, santidade, justiça e por aí vai, na medida certa. Depois do pecado é que esse negócio aí deu PT, como diz o outro, deu ruim. Mas o que acontece? Nós vamos trabalhar isso mais para frente. De momento, você precisa entender o seguinte: Deus, ele é único porque ele tem atributos, características que são somente deles, e ele resolveu comunicar algumas dessas características, alguns desses atributos ao homem e somente ao homem. Nenhum outro ser da criação tem esses atributos a não ser o homem. Entendeu? Por isso o homem é tão especial. Quando a gente falar sobre a criação, nós vamos aprofundar mais isso. E é por isso que o homem é a imagem e semelhança de Deus, e nenhum outro ser da criação é. Claro? Beleza? Vamos continuar aqui. Outra coisa que a gente precisa saber de Deus, e daí o título dessa lição, a solidão de Deus. Deus não depende de nada para existir. Ele é autodependente. O que isso significa? Se você já viu algum daqueles filmes gregos antigos, Perseus, esses filmes de deuses aí, você vai ver que existe algum desses filmes que trabalha a ideia de que os deuses estão perdendo as forças porque as pessoas estão parando de acreditar, estão parando de adorar e por isso eles estão perdendo a força. E isso daria força então para o deus malvadão lá, que no caso seria Hades, que vai tentar pegar o Olimpo e tal, enfim, tem umas histórias assim. A verdade é que sempre teve essa característica de que precisa adorar ao Deus, senão ele não vai permitir que a colheita aconteça ou coisa nesse sentido. Parece que esse Deus tem uma necessidade de adoração, pelo menos no imaginário aí, na história, né, dentro do que existiu. O Deus que nós estamos falando, não. Ele não precisa ser adorado. Ele não precisa de nada que o homem possa fazer. Nada. Ele é quem ele é porque ele é. Então, diferente de outras culturas religiosas, nós estamos falando de um Deus autodependente. Olha só o que Paulo fala quando ele está discursando em Atenas. Capítulo 17, verso 24 a 26. Ele diz o seguinte, ele está narrando sobre quem é esse Deus. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos, ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Então percebe que Deus é esse que nós estamos falando. Nós estamos falando de um Deus que ele não é servido ou não precisa de nada do homem. Então esse negocinho de que, não vou adorar a Deus não, eu vou ficar de mal de Deus. Meu irmão, sossegado. Deus não precisa de você para nada. Ele é Deus. Ele vai ser Deus. Ele não perde honra, nem glória, nem poder, nem nada, se você não o adorar. A adoração nossa é privilégio que Ele nos dá. É oportunidade que Ele nos dá. O fato de podermos adorar a Ele e de Ele inclinar os ouvidos para nos ouvir, como diz o salmista, é privilégio, é graça, é misericórdia, é amor. Não é porque ele está lá carente de atenção. Deus está carente de atenção. Nós precisamos, nossa, tem que pôr Deus para cima. Não. Ele é Deus. Ele é Deus.
Ele não precisa de você. É você que precisa desesperadamente dele. Combinado? Vamos caminhar mais um pouquinho aqui? Eu quero falar, apenas quero fazer uma menção aqui sobre o nome de Deus. Isso aqui é muito interessante. Uma vez uma pessoa me abordou, eu estava no hospital visitando alguém, tinha uma pessoa falando sobre Jeová, sobre como Jeová é Deus e etc, etc, etc. E a gente estava ali conversando e ele falando e eu falei assim, cara, me empresta aí sua Bíblia. Aí eu peguei a Bíblia dele e eu fui para aquela passagem onde Deus falava com Moisés na sarça e lá ele fala, eu sou o que sou, né? Que a palavra lá é Yahvé. A ideia de Yahvé é isso, eu sou o que sou. Eu não sou definido em um nome. Eu não caibo em um nome. Eu sou isso. Eu sou o que sou. Eu sou quem eu sou. Essa é a ideia. Só que lá na tradução dele estava, eu sou o que sou, eu sou Jeová. Eu falei, uai, esse aqui está diferente. Aí eu fui para Atos, justamente esse texto de Atos, e lá fala, o Deus Jeová criou, e eu falei, gente, isso aqui também tá diferente, esse negócio aqui tá estranho. E aí a gente foi caminhando, e eu, versículo daqui, versículo dali, versículo daqui, versículo dali, tentando achar, tentando encontrar, mas sempre tava essa ideia de Jeová, Jeová, Jeová. Aí eu desisti, eu falei assim, amigão, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é o nome de Deus? Qual que é o nome de Deus? Aí ele falou assim, o nome de Deus é Jeová. Aí eu falei assim, tá certo, não deixa eu te fazer outra pergunta, qual que é o seu nome? Aí ele me falou tipo assim, Francisco, não sei se o nome dele era esse, não me lembro. Aí eu falei, Francisco, como é que você chama na Austrália? Aí ele falou assim, Francisco. Eu falei, na China, Francisco, na Itália, Francisco, nos Estados Unidos, Francisco. Legal. Em que língua que foi escrita a Bíblia? Aí ele ficou assim, não sei, hebraico? Não, perdão, ele falou assim, latim? Latim, foi latim. Aí eu falei assim, não foi em latim, foi em hebraico. Agora, vamos voltar para o texto aqui de Moisés. Você sabe o que está escrito aqui? Eu sou o que sou. Yahvé, a palavra é Yahvé. É Yahvé. É a primeira vez que se tenta colocar Deus em uma palavra, né? E a palavra significa justamente que não dá para colocar ele numa palavra. Então, se a gente pudesse pôr um nome em Deus, seria Yahvé. A pergunta que eu faço para você é o seguinte, como é que é o nome dele na Austrália? Como é que é o nome dele na China, na Itália, nos Estados Unidos? E aí ele levantou, foi embora. A ideia que eu quero dizer para você é o seguinte, eu não estou dizendo isso porque você agora tem que usar sempre esse argumento, não. É para você entender que esse Deus é tão único, é tão absurdo, que ele não cabe em um nome. Por que eu estou dizendo isso? Pessoas fazem isso com o nome de Jesus, por exemplo. Escrevem suas portas como se o nome por si só espanta demônio ou coisa nesse sentido. Não caia nessa, não. Não caia nessa, não. E aí você tem um pouquinho do hebraico, você pode ficar curioso aí, só para matar a sua curiosidade, o que está de preto aí são as letras e os pontinhos vermelhos são as vogais, tá bom? Então é assim que é o hebraico e ele é de trás para frente. Ele é de trás para frente. Então é assim que é o hebraico. As pontuações eram usadas do Yahvé no Iová, no Adonai e depois no Elohim, no Iovi, para se referir, porque Yahvé, Adonai, Elohim significa Senhor, a palavra Senhor. Então eles usavam a pontuação do Yahvé para se referir ao Senhor como Senhor Deus, tá bom? É só essa curiosidade mesmo. Então vamos lá. Alguns pensamentos sobre Deus hoje. Primeiro, ateísmo. O que o ateísmo diz? O ateísmo diz que não existe Deus. Não existe Deus. Não existe Deus. Não existe Deus. Perdão, apenas uma falhazinha aqui. Vamos voltar. Então o ateísmo diz que não existe Deus. O que significa? Significa que eles não acreditam em nenhuma divindade que criou nada ou nada nesse sentido assim. Ele apenas acredita que o mundo está aí, né? Ele veio à existência, alguns dizem Big Bang, outros dizem outras coisas, mas o ateu é esse.
O politeísta é aquele que diz que existem vários deuses. Vários deuses. Então é a ideia de que existe mais de um Deus. Mais de um Deus. Então, o politeísta, ele acredita em mais de um Deus, né? Seria os gregos, seriam os egípcios, o hinduísmo, né? E tantas outras religiões que tem aí no mundo, tá bom? Aqui é apenas uma ressalva em relação ao catolicismo, tá? Muita gente acaba fazendo essa pergunta. Eu quero dizer para você o seguinte: segundo a confissão da Igreja Católica, santos não são deuses. Então eles não devem ser adorados, eles devem ser admirados, tá bom? Pastor, mas na prática não é isso que acontece. Tudo bem, você pode ter a sua leitura aí, pode conhecer pessoas que façam diferentes, né? Mas é isso que está escrito na Confissão Católica. Então, santos não deveriam ser adorados. A discussão fica enquanto a pessoa de Maria, né? Maria, ela é colocada numa situação diferente. Existe uma palavra em latim chamada dulia, né? Dulia é admiração e latria é essa veneração. E aí sim, na Igreja Católica, na confissão da Igreja Católica, aí diz que ela deve ser venerada, adorada, né? Que ela é intermediadeira, intercessora e coisa nesse sentido, que seriam coisas que só Jesus pode fazer. Então, talvez, por conta do peso que é dado a Maria, a gente poderia colocar em termos técnicos, tá bom? Termos técnicos, que a Igreja Católica seria politeísta, por causa de como eles adoram a Maria, né? Tá bom? Isso baseado nos documentos da Confissão Católica, tá? Você pode digitar no site do Vaticano lá, você pode fazer a sua pesquisa. É apenas uma menção aqui para a gente ser justo, tá? Fazendo uma análise sociológica aqui nesse momento. Panteísmo. Panteísmo é a ideia de que tudo é Deus. Então Deus é um ser que está em tudo, em mim, nessa câmera que está filmando, você que está aí vendo, na cadeira que de repente você está sentado, ou no sofá, no chão, na árvore. É a galera mais alternativa, que abraça a natureza e tal, esse pessoal assim mais... tudo é Deus. Então Deus não é um ser, Deus ele é um ser que está em tudo, certo? E você tem o neopanteísmo. O neopanteísmo, ele é um pouco diferente. O neopanteísmo é o seguinte, que Deus é um ser que está em tudo. Deixa eu tentar fazer essa diferença aqui. O panteísmo não acredita em Deus como um ser. Ele acredita que o universo, a criação, a existência é Deus. O neopanteísmo acredita em um Deus como um ser que está na criação, no universo, nas coisas, em mim, você e por aí vai. A diferença é muito sutil, mas ela existe. E a gente tem o deísmo. E o que é o deísmo? O deísmo é o pessoal, também é conhecido aí como agnóstico. Eles dizem o seguinte: existe um Deus que criou, né? Eles chamam esse Deus de arquiteto, alguns deístas. Então, assim, tá bom, existe um ser inteligente aí que criou tudo, mas esse ser, ele não se manifesta na realidade. Esse ser está longe dessa realidade. Esse ser não interfere aqui agora. Ele criou e foi embora, ou ele criou e ele está lá no céu na dele, não tem nada a ver com a gente. Então é um Deus que não tem relação com esse mundo aqui, Então esses são os deístas, Alguns também os conhecem como agnósticos. Bom, então quem é o Deus? Quem é Deus? Primeiro, Deus não depende da nossa fé para existir. Ele existe além, independente de tudo. Portanto, a Bíblia ensina que o homem deve crer em Deus. Aí alguns textos para isso. E há somente um Deus vivo e verdadeiro. Ele é espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade, verdade. Conclusão, aí em cima está escrito monoteísmo. Monoteísmo. E o que é o monoteísmo, meus irmãos? O monoteísmo é a ideia de que nós cremos num único e verdadeiro Deus, que é transcendente, ou seja, ele está no céu,
no mundo espiritual, mas ele é imanente, ele é pessoal, ele é verdadeiro, ele também está aqui. Lembra da imensidão de Deus, da onipresença de Deus? Então ele continua sendo rei, ele governa em toda e qualquer circunstância. Se você estiver vendo esse vídeo, por exemplo, em um momento de profunda dor, saiba que Deus é rei. E se você estiver vendo esse vídeo em um momento de profunda alegria e êxtase, Deus é rei. Ele reina e ele está presente ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, crer em Deus é crer num Deus único, que é verdadeiro e que é pessoal. Tá ok? Combinado? Isso significa ser monoteísta. É o que cristãos bíblicos são. Monoteísta. Monoteísta. Bom, essa foi a nossa segunda aula. Espero que você tenha aprendido mais sobre Deus. Espero que a pessoa de Deus tenha ficado clara para você e que de alguma forma você possa ter crescido com esse vídeo, com essa videoaula, tá bom? Deus abençoe, até a próxima, onde nós vamos falar sobre Trindade, o assunto mais difícil da Bíblia. Deus abençoe e um forte abraço.